Ora, quinta-feira, meus amigos, 29 de janeiro, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, muita coisinha a acontecer, estamos a terminar, faltam sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias de mercado e hoje pode acontecer muita coisa. E uma das coisas que vai acontecer certamente é a chegada a Portugal, e neste caso à cidade do Porto, de Taremi Muffi, o avançado que vai então reforçar a equipa de Farioli, vai reencontrar Farioli com quem já tinha trabalhado no Nice, e vai então ser reforço do Futebol Clube do Porto. Os contornos no negócio são aqueles que já se falava, empréstimo com uma opção de compra na casa de 8 milhões de euros. A informação que temos, avançada um bocadinho ali pelo Pedro Jorge da Cunha, é que o jogador já estará na cidade do Porto para ver o Futebol Clube do Porto Rangers, que se joga daqui a 3 horas exatamente. Portanto, estamos a gravar isto às 5 da tarde, o jogo é às 8 da noite. Portanto, Muffi vai ser, no fundo, o herdeiro do lugar que deixado vago pelo Luuk de Jong, que se lesionou e não vai poder jogar até final da temporada. Há também Denis Gul e, portanto, o Futebol Clube do Porto fica com 3 jogadores para o centro do ataque: Samu, que será em princípio o titular, Muffi e também o Denis Gul. Aqui o Muffi está no Nice há 4 temporadas, esta é a 4ª temporada, depois de 2 épocas muito interessantes no início, nos 2 últimos anos um bocadinho mais modesto, também alguns problemas físicos, nomeadamente na temporada passada, onde faz apenas 5 jogos. Este ano levava 15 jogos pelo Nice, 3 golos apenas. Tinha ou tem contrato com a equipa francesa até ao final da próxima temporada, ele que é internacional nigeriano de 26 anos. Estamos à espera da confirmação, provavelmente hoje ou amanhã estará fechada aí ou oficializada aí a contratação do Muffi. Há ainda outros nomes a falar-se para o Futebol Clube do Porto, Fofana é um deles. Parece-me que o Futebol Clube do Porto está claramente apostado em ser campeão, obviamente isso é óbvio, mas também em não descurar a possibilidade de, quem sabe, terminar o ano com um triplete de competições, porque Liga Europa, ok, ainda é um bocadinho cedo porque ainda nem acabou a fase de Liga. Taça de Portugal, onde o Futebol Clube do Porto já está na meia-final à espera de Sporting ou de Aves, e o campeonato onde estão bem posicionados e vão ter basicamente o jogo que lhes pode dar o título ou fechar o título, que é o clássico contra o Sporting. Portanto, o Futebol Clube do Porto prepara-se para uma segunda metade da temporada que quer que seja a continuação da primeira e, neste caso, com títulos à mistura. Muffi, então, vai ser reforço do Futebol Clube do Porto, 9 milhões de euros de opção de compra, chega por empréstimo até final da temporada, aqui o internacional nigeriano. Benfica, 2 situações. Primeiro, imprensa inglesa, Jornal Record avança o interesse do Benfica em Tyreek George, uma jovem promessa do futebol do Chelsea, e é uma jovem promessa que tem tido muitos minutos, atenção. Ele é internacional sub-21 por Inglaterra, é formado no Chelsea, fez toda a formação na equipa londrina, exatamente, toda a formação. No ano passado, 26 jogos, 3 golos, 5 assistências. Este ano, 11 jogos, 3 golos e uma assistência. Qual é que é aqui o problema? É que o Chelsea não aceita perder este avançado ao extremo, de 19 anos, por menos de 30 milhões de euros, e esse valor não é visto como aceitável por parte do Benfica. Vamos ver se com o evoluir dos meses, porque não parece que isto é uma contratação para agora, será certamente uma coisa para ser revisitada no verão. Falamos de um jogador que é uma jovem promessa, como eu disse, do futebol inglês. O Jornal Record avançou esta situação. O que já está confirmado é a contratação de Leon Zietek, chega do Estrela da Amadora. Provavelmente vai... Estou aqui a tentar abrir... já consegui abrir a ficha. Provavelmente jogará na equipa de Júniores ou equipa B. Vamos ver. É um central de 18 anos. Eu confesso que não conheço. Estava nas camadas jovens do Estrela da Amadora, sub-23 também, e foi contratado pelo Benfica, um empréstimo. Não há aqui grandes informações sobre se há opção de compra ou se há aqui algum tipo de obrigação. Parece-me uma aposta do Benfica, eu confesso que não conheço, portanto vamos ter de esperar para ver. Falamos de um jogador que estava a jogar em equipas secundárias, no sentido de equipa de sub-23 e também equipa de júniores da equipa do Estrela, e agora deverá fazer mais ou menos o mesmo pelo Benfica, olhando também para a equipa B. Vamos agora falar de Estrela, já que falámos do Estrela emprestar um jogador ao Benfica. Vamos falar de 3 contratações por parte do Estrela Amadora. O primeiro é o filho de Pierre Van Hooijdonk, Sidney Van Hooijdonk, avançado, vai chegar já chegou do NAC Breda e é oficializado como jogador do Estrela, contrato até 2028. É um ponta de lança que jogava, como eu disse, no NAC Breda, até ao momento levava 19 jogos, 5 golos e uma assistência. Segundo o que foi possível apurar,
vai jogar no Estrela a custo zero e assinou esse tal contrato até 2028. Se for metade do que foi o pai, eu por acaso era muito fã do pai, lembro-me perfeitamente da primeira vez que me lembro do Van Hooijdonk foi numa eliminatória, e agora vou dizer isto e vou ficar triste por estar a sentir a idade a pesar nos ombros. Mas a primeira vez que eu me lembro do Van Hooijdonk foi numa eliminatória, vejam bem, onde ele ainda jogava no Vitesse e ganhou eu acho que terá sido Taça das Taças, que já não existe, acho eu que foi Taça das Taças, frente ao Beira-Mar, quando o Beira-Mar ganhou a Taça de Portugal e desceu, ganhou a Taça de Portugal ao Campo Maiorense. Lembro-me dessa eliminatória onde o Van Hooijdonk, eu acho, sem ter total certeza, que o Van Hooijdonk marca 2 golos num dos jogos, ou se não é 2 é 1. E foi aí a minha primeira memória de Pierre Van Hooijdonk, vejam bem, anos 2000, literalmente ano 2000, não anos 2000, ano 2000. Grande Taça de Portugal, ganha pelo nosso Beira-Mar, malta, grande taça, treinados por António Sousa, jogar com 10, terminaram o jogo com 9, mas na altura que marcam um gol estavam com 10. Golo do filho do treinador Ricardo Sousa, na altura emprestado pelo Porto, pé esquerdo ali, vem da direita para o meio, remata assim meio cruzado. Desculpem, aqui o meu saudosismo entrar. Sidney Van Hooijdonk é então reforço do Estrela Amadora. Vai ser colega de equipa e este é difícil, vamos ver se eu consigo dizer este nome. Oi. Agora sem querer fechei aqui. Yaya Kalei. Yaya Kalei é um jogador que vamos ter de o conhecer. Jogava no IFK da Suécia. Vai ser reforço do Estrela. Defesa esquerdo vai também chegar a custo zero porque ele rescindiu com o clube na Suécia. Vai assinar um contrato até 2027. Defesa esquerdo. O Estrela está a apostar nestes mercados. Foi aí que encontraram, por exemplo, o Sidney e, portanto, o Sidney Cabral, que foi, entretanto, para o Benfica. E, portanto, vamos ver se algum destes que eu falei poderá ser o novo Sidney. Porque ainda há mais um. Falamos de Dudu, guarda-redes, que jogava no Viktoria Köln, da 3ª divisão do futebol alemão. Vai chegar ao Estrela Amadora também, não se sabe se é custo zero ou se haverá aqui algum tipo de verba. Vai também assinar um contrato até 2027. Aqui o Dudu, apesar de ter nome claramente brasileiro, ele é alemão, portanto há de ter pais brasileiros, vou assumir eu. É guarda-redes, vamos ter também de conhecer melhor. Nenhum dos 3 que eu vos falei conheço, portanto vamos conhecer ao ponto. O bom do futebol português é que nós somos um futebol tão periférico que os nossos clubes mais pequenos têm que contratar este tipo de jogadores que ninguém conhece. E pode ser que algum deles dê, pode ser que aconteça um Sidney, pode ser que aconteça um Alex Amorim. Portanto, é o bom do nosso campeonato, é que estão sempre a aparecer caras novas e muitas delas desconhecidas. Esta conhecemos bem, formado no Benfica, Diogo Spencer vai sair, ele está emprestado estava emprestado pelo Benfica ao EVS na primeira metade da temporada, fez 16 jogos, 3 golos, 2 assistências, não vai continuar na equipa do Aves, último classificado da Liga, e vai seguir em definitivo para o Alverca. Vai a custo zero para o Alverca, com o Benfica a ficar com 50% do passe. É um jogador que chegou a ter aqui alguma tração como sendo o futuro, ou pelo menos uma aposta de futuro. Ele chegou a jogar pela equipa principal do Benfica, destaque também nas equipa B e equipa de Júniors também. Nunca se conseguiu afirmar, foi para o Aves. Um contexto também difícil no Aves, ou no AFS, como lhe queiram chamar. Vai ter agora uma oportunidade no Alverca. Ele ainda é jovem, portanto ainda vai bem a tempo de explodir e serem um lateral de referência. Falamos de um jogador que tem apenas, como eu disse, 21 anos. Como eu disse, vai deixar o Benfica em definitivo. Vai assinar um contrato, não se sabe ainda com o Alverca, mas vai para o Alverca. O Benfica vai ficar com 50% do passe do jogador. Uma prática normal nos clubes portugueses. Alex Amorim, oficializado como reforço do Génova, deixou pelo menos 8 milhões de euros anteontem. A informação que tínhamos é que seria uma proposta significativamente superior aos 3 milhões. Eu tinha-vos dito isto aqui porque a primeira proposta do Génova andava na casa dos 3 milhões e essa foi rejeitada, e depois tinham-nos dito que a segunda proposta do Génova era significativamente superior. Confesso que não estava à espera que fossem 8 milhões mais 2 milhões em variáveis, portanto a transferência pode chegar aos 10 milhões de euros por uma das revelações da primeira volta do nosso campeonato, um jogador que custou ao Alverca cerca de 200, 300 mil euros quando foi contratado no verão. Lembrem-se que o Alverca contratou
já nem me lembro, 30 jogadores, ou lá o que é que foi, no verão. O Alex Amorim veio do Fortaleza para Portugal e agora segue para a Itália para ser reforço do Génova, como eu vos disse. 8 milhões de euros mais 2 milhões em eventuais futuras verbas. Ainda mais 3 coisinhas de equipas portuguesas. Vamos começar com o Moreirense, que contratou um jogador que eu gosto bastante, Nile John, do Feirense, ele que estava em Santa Maria da Feira desde a temporada passada, na altura contratado ao Tottenham. Atenção, Tottenham, obviamente, vamos aqui pôr um travão, Tottenham sub-21, nunca jogou na equipa principal Tottenham, mas é um jogador interessante, pode jogar a médio centro, ofensivo, médio centro, pode também atuar descaído para um dos flancos, nomeadamente o flanco direito. É um jogador que eu gosto, parece uma contratação muito interessante por parte do Moreirense. Eu tentei perceber qual é que era o contexto da transferência, se havia aqui alguma verba, se havia aqui alguma tipo de situação. Não consegui chegar aos contornos do negócio, mas certamente que o Moreirense pagou qualquer coisa ao Feirense pelo Nile John. Eu acho que é um bom reforço, não acho que vá incendiar aí a Primeira Liga, mas parece-me um reforço interessante. É um jogador também ainda jovem, 22 anos, portanto margem aqui também para crescer. Já está habituado ao futebol português, nomeadamente ao Feirense, e agora terá uma oportunidade de se mostrar ainda mais no Moreirense. No Feirense, na primeira metade da temporada, 18 jogos, 3 golos e uma assistência para o Nile John. E para fechar não, ainda mais 2 coisas. Primeiro, o Fortaleza oficializou a chegada do Everson Costa, exatamente, um jogador que se evidenciou ao serviço do Arouca. Foi muito tempo titular como defesa esquerda do Arouca, um lateral possante, um lateral atlético, um lateral com boa chegada, internacional jovem do Brasil. Foi depois para o Fortaleza quando terminou o contrato com o Arouca e agora está de volta ao futebol português, nomeadamente ao Gil Vicente. Foi oficializado contrato até 2028 com os gilistas, que certamente já estão a preparar também algumas saídas. Tem-se falado aí de alguns jogadores saídos, obviamente já perderam o Andrew e agora não vai faltar o nome dele, o filho do Pena, o Pablo, porra, que estupidez. Já perderam o Andrew e o Pablo e agora estão a tentar reencontrar os novos Andrews e os novos Pablos, ainda que aqui o Everson seja um jogador mais batido, já tem 25 anos. Eu gosto, acho que é uma boa contratação, ainda que na posição de defesa esquerda o Gil Vicente já tenha alguns jogadores. E agora oficializamos a última, André Luís, esperado, foi então oficializado como reforço do Olympiacos. Eu coloquei aqui o valor de 15 milhões de euros porque aparentemente era isso que o Rio Ave, ou Marinakis, exigia ao Benfica, que nunca chegou a esses valores. Vou assumir que o Rio Ave terá recebido 15 milhões de euros, mas já percebemos que as coisas estão um bocadinho complicadas de transparência do Rio Ave e do Olympiacos, naturalmente. E começo sinceramente a ficar preocupado com o Rio Ave porque, entretanto, e ontem já se falou disso, a possibilidade do Clayton seguir o mesmo caminho, o que seria um golpe inacreditável para o Rio Ave, que já de si não tem um plantel por aí além. Se perde André Luís e Clayton, não será fácil, não será nada fácil. Eu gosto muito do Rio Ave, é um clube de boas pessoas, muito boas pessoas. Algumas pessoas foram despedidas nos últimos meses, fruto aí de uma reestruturação um bocadinho intrigante, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo mesmo. Vamos ver o que é que vai acontecer com o André Luís e com o André Luís já sabemos o que é que vai acontecer. Olympiacos, vamos ver o que é que vai acontecer com o Clayton e com o Rio Ave. Sinceramente, não estou otimista. André Luís esteve um ano, ele chegou em janeiro a Vila do Conde, vindo do Estrela Amadora, sai em janeiro. Nesse ano total eu vou somar aqui os dois, a segunda metade da temporada passada e a primeira metade desta temporada. Estamos a falar de 39 jogos, 9 golos e 6 assistências. Um jogador ainda jovem, 23 anos. Vamos ver. Espero sucesso, porque é um bom jogador. Eu por acaso achei que o Benfica poderia ter feito um esforço. Percebo que a certa altura a contratação, a concorrência, digamos assim, do Olympiacos deve ter sido uma coisa muito desfavorável para o Benfica, e certamente o Benfica, isto sou só eu a especular, provavelmente o Benfica sentiu-se um bocadinho chantageado, porque estava a concorrer contra o Rio Ave, mas estava a concorrer pelo André Luís contra o Rio Ave, entre aspas, mas contra toda a estrutura de Marinacas. Portanto,
Percebo que o Benfica tenha desistido da contratação, não ter aqui entrado em jogos de bastidores. Vamos lá para fora. Raheem Sterling rescindiu com o Chelsea. No fundo é o Chelsea a tentar resolver aqui alguns problemas de ordenados, porque as coisas, quando se contrata jogador atrás de jogador, depois começa-se a somar tudo e chega-se ao final do ano e do mês e são muitos milhões a saírem ordenados. O Sterling não jogava no Chelsea, não jogou literalmente esta temporada. No ano passado tinha estado emprestado ao Arsenal sem grande sucesso também. É um jogador que teve uma quebra abrupta, muito abrupta. Anos brutais no City. Lembro-me do ano 19-20, onde ele marca 30 e tal golos. 4 vezes vencedor da Liga da Premier League. Foi o Golden Boy também. Eu achava que ia ser obviamente foi um jogador elite, mas não estava à espera de uma quebra tão grande. A mudança dele para o Chelsea não correu nada bem, ainda que os números nas 2 primeiras épocas não sejam terríveis, só que temos que contextualizar. E agora aos 31 anos rescindiu com o Chelsea depois de não jogar a primeira metade da temporada. Para já, tem-se falado de muitos rumores, fala-se de Arábias, fala-se de continuar em Inglaterra, fala-se de 1001 coisas. O jogador terá dado aí umas declarações a dizer que tem todas as hipóteses em aberto e vai estudá-las, mas realmente é um desfecho um bocadinho estranho, não é? De Raheem Sterling. Belíssimo jogador, ele que formação tem o pedigree todo, não é? Liverpool, onde é formado e explode. City, onde alcança níveis de top mundial. Chelsea, Arsenal, só falta ir ao United e ao Tottenham para cumprir ali os maiores clubes históricos da Premier League. E portanto Raheem Sterling rescindiu. Já que estamos em Inglaterra, fechamos com Strand Larsen, que poderá estar a caminho do Crystal Palace. O Crystal Palace que tem aqui algum dinheiro, não é? Porque vendeu o Marco Aí, tinha vendido o Olise, vendeu mais quem? Fala-se de venderem também o Adam Wharton. Portanto, uma série de jogadores certamente têm dinheiro e estão a olhar aqui para Strand Larsen, um jogador do Wolverhampton, que foi contratado pelo Wolverhampton no ano passado ao Celta de Vigo. Este ano 25 jogos, 6 golos e 2 assistências. Fala-se em 60 milhões de euros. É quanto o Palace estará interessado em pagar para ter aqui o ponta de lança norueguês, internacional norueguês de 25 anos do Wolverhampton. Muito bem. 60 milhões de euros é muito dinheiro. Não sei se Strand lá é bom jogador, daí até valer 60 milhões. Se bem que na Premier League, negócios entre jogadores entre clubes da Premier League é sempre aos 50 e aos 60 milhões de euros. Bem, seja como for, estamos conversados por hoje. Muitas coisas vão acontecer ao longo dos próximos dias. Preparem-se, porque vai ser a quantidade de jogadores que entraram já neste mercado de inverno, que nós não fazemos ideia quem seja. De terceiras ligas do Brasil, o Estrela contratou 3 jogadores que realmente o futebol português tem esta condicionante, mas que é bastante desafiadora, porque não é fácil encontrar, até para fantasy, não sei o quê, informações sobre estes jogadores. Portanto, muito interessante os nossos mercados, e aparecem sempre jovens talentos, né? Falámos já de 2. E o próprio podemos acrescentar o André Luiz, quando veio para o Estrela, também era pouco conhecido. Portanto, belíssimos jogadores certamente que estão aí a chegar. Eu gostava de ver qual é que é a percentagem de aproveitamento. Portanto, o Alverca contratou 30 jogadores. Ok, já está feito. O ano do Alverca já está feito com a venda do Amorim. Se conseguirem a manutenção, e devem conseguir, melhor ainda. Mas gostava de ver a taxa de aproveitamento. Essa é uma curiosidade. Bem, vamos embora. No que diz respeito ao mercado, continuaremos amanhã, estarei por cá. Depois estaremos no fim de semana e fechamos depois na segunda-feira com os diretos habituais que podem seguir no canal do YouTube do 00. Não se esqueçam de subscrever. E depois provavelmente faremos ali um rescaldozinho na terça-feira, se justificar. Se justificar e depois embalamos para o resto da final de época e depois voltamos em maio com o mercado, portanto isto nunca para. Bem, vamos embora. O meu nome é Igor Gonçalves, subscrevam o canal do YouTube e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.